Olá, meu nome é Natália Martins, eu tenho 22 anos, sou formada em letras, pós-graduando em estudos culturais e essa camisa é meramente ilustrativa porque eu sou da Corvinal, mas só tinha essa, eu pensei por que não. Eu escolhi fazer letras porque eu tive muitos problemas na escola. Eu era uma pessoa muito revoltada com o sistema educacional porque eu era uma pessoa que não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar prestando atenção na aula. Enfim, era muito maçante para mim estar na escola. E eu me perguntava se o problema era eu. Eu tive problemas com diretores. Uma vez uma diretora chegou pro meu pai e disse: não paga a recuperação dela não, você sabe que ela não vai passar. E então foram umas dificuldades bem complicadas que colocaram minha autoestima lá embaixo. Então, como eu era uma apaixonada por literatura, uma apaixonada por livros, uma apaixonada por educação em si, e tudo que a educação trazia, apesar de não me encaixar no sistema, eu decidi fazer letras para ver se eu conseguia mudar aos pouquinhos aquilo, vivenciando o outro lado também, porque apesar de saber que estava errado, eu não sabia o que acontecia do lado do professor, eu não sabia o que acontecia do lado do que tem que ensinar, do que tem que receber a ordem. Então acabei, virando professora também. Eu dou aula para crianças de 7 até adultos de mais de 60 anos. Eu pego todas as idades. Mas, especialmente com as crianças, eu tento trabalhar de forma indireta as coisas que eu quero ensinar. Eu não sento com elas e falo: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Porque eu acho que a disciplinarização do corpo, do comportamento, são muito agressivas. Então, por exemplo, o que eu fiz esse ano? Nós temos o João, nós desenvolvemos o João na sala, e o João é o chão, no caso. E eles, toda vez que eles têm que entrar na sala ou fazer alguma coisa com o João, eles têm que pedir. E é assim que eu ensino sobre consenso. No início do ano era bem difícil, eles se perdiam um pouco, eles esqueciam. Mas hoje em dia já virou um costume deles pedir pro João. E não somente pro João, eles acabaram passando esse comportamento uns pros outros. É uma coisa muito legal de se ver. Você vê o desenvolvimento das crianças dentro da sala de aula, do início do ano até o fim do ano. E como que isso acabou ajudando elas. Esse personagem inanimado que precisa de permissão para receber algo e também para fornecer algo como pessoas. E eles interagirem achando que é só uma brincadeira, quando no fim das contas eles não veem que estão passando isso para a realidade prática deles. Tem também o Mr. Patience. O que é o Mr. Patience? É o Senhor Paciência. É um desenho que nós fazemos no Paro juntos, ok? Toda aula eu escolho alunos que têm que fazer o desenho, preencher a cartola, e nós batizamos toda santa aula o bonequinho. E o que acontece? Quando eles estão fazendo muita bagunça, eu apago a luz, pego o apagador e tiro um pouquinho da paciência do Senhor Paciência. E dessa forma, eles mesmos se organizam, eles percebem que eles estão passando dos limites, eles percebem que é hora deles sentarem, deles ficarem quietos, eles chamam a atenção do outro. E é muito legal porque já aconteceu mais de uma vez de algum aluno, sempre tem um abençoado que vai e grita, tipo: cala a boca aí, na moral! A professora quer falar! E aí eles aprenderam e respondem: shh, não se pede silêncio com barulho. E é assim que acontece. Tanto na escola quanto na faculdade eu já tive problemas por ser mulher. Na faculdade eu tive um professor que me assediava muito. Ele era casado, ele era aquele estereótipo de homem certinho, sabe? Ele usava as roupas certinhas, ele tinha uma postura certinha, ele tinha um vocabulário maravilhoso. Enfim, ele começou a dar em cima de mim. Muito. Ele era casado e ninguém nunca diria que ele faria isso com uma aluna, porque ele me perseguia. Eu tinha medo de ficar sozinha na sala com ele. Ele me tinha no Facebook, ele ficava mandando várias mensagens, ele ficava pedindo foto. Ele conseguiu meu telefone e ele ficava mandando mensagem, ligando. Ele ligava enquanto eu estava na terapia e eu respondia, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ser reprovada na matéria dele. Eu tinha medo por ele ser homem, eu tinha medo dele me agarrar e eu não poder fazer nada. Eu ficava paralisada. Então, eu lembro que ele me ligou, eu estava na terapia, e eu respondi: desculpa, estou na terapia. E ele disse como se fosse mais importante do que eu. Ele era bem obsessivo. Como acabou essa história?
acabou que eu escrevo algumas coisas, alguns textos no Facebook, e em um desses textos ele veio falar pra mim: você não acha que você fala de uma forma muito agressiva? Aí eu pensei, eu refleti bastante e falei assim: não. Tudo bem que eu refleti durante 3 minutos, mas ainda já refleti depois de 1 ano, nisso eu ainda acho que não. E nós começamos a discutir muito. Ele falou: você deve ser assim porque você com certeza foi estuprada, né? Eu acabei me formando, saindo, ele me bloqueou porque ele, né, atestou que eu era louca da história. Por conta disso, dessa discussão que nós tivemos, e eu falei um monte de coisa que estava presa pra ele. Ele me bloqueou e hoje ele nem olha na minha cara porque, no caso, eu sou louca. Já na escola que eu trabalho, tinha um homem que ele era coordenador pedagógico. E, novamente, era aquele cara que é um exemplo, né? Um cara que não tem preconceitos, um cara livre, um cara inteligente, um cara que dá conta do seu cargo. E ele veio falar comigo, ele disse: porque eu vejo sua forma de tratar as crianças e a sua metodologia me agrada muito. Eu tenho alguns alunos que precisam de reforço escolar e eu queria indicar você. E eu fiquei assim: nossa, que senhora profissional sou eu, né? Eu sou a Anne Hathaway e o Diabo Veste Prada. E aí ele pegou meu número e, quando eu estava crentíssima que ele iria me indicar, ele começou a dar muito em cima de mim e pegar fotos minhas e fazer show de slide com uma música que ele disse que tinha feito pra mim. Essa música servia até pro cachorro dele, mas ele disse que tinha sido feita pra mim. E ele começou a me assediar de uma forma horrível. Acabou que eu consegui me afastar dele e ele foi demitido da escola porque descobriram que ele estava assediando várias mulheres, inclusive alunas. E que ele havia sido demitido do outro emprego pelo mesmo motivo. Então, me livrei. Apesar das mulheres já terem conquistado vários direitos e de terem evoluído muito em relação ao machismo nos últimos anos, eu ainda acho que nós somos muito ignoradas. O machismo, ele agora não é tão explicitamente televisionado como era antigamente, que nós podíamos ver anúncios de mulheres com aspirador de pó ou limpando a casa e falando: para isso que você presta. Então, não é mais assim. Mas o machismo, ele é velado e ele é naturalizado de uma forma que nós não percebemos tanto. Então, quando nós paramos para olhar ainda ali os detalhes, como se fosse um quadro com muitas informações, quando você começa a ver os detalhes desse quadro, você vê tudo que ainda está errado, você vê tudo que ainda é ignorado nas mulheres, você vê tudo que é naturalizado, todas as coisas que os homens fazem com as mocinhas, todas as coisas que passam na televisão, todas as coisas que nós recebemos em filmes, a educação que nós temos, ainda silencia demais a mulher e ainda ignora muito as que tentam falar, a não ser quando nós falamos na mesma linguagem que os homens. E aí nós somos taxadas de loucas ou histéricas, porque a histeria, né, ela já é diagnosticada há muitos anos como um problema majoritariamente feminino. E, coincidentemente, atrelado a mulheres que tentam se expressar, a mulheres que tentam sair do sistema e a mulheres que entram em embates com homens por seus direitos.